Olá, amigos telespectadores. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica pelo canal 59 UHF e também pela internet no www.verdadexpressão.com.br e pelas redes sociais, Facebook da TV Transamérica e Facebook do Verdade Expressão. Você pode participar conosco, mande mensagens pelo Facebook na timeline, tanto da TV Transamérica quanto do Verdade Expressão, assim como você pode participar pelo nosso WhatsApp, que está ali na tela, que é o 41 99 613 3677. E você também pode acompanhar aí essa entrevista pelo nosso site, assim como também pelo nosso site temos o portal de notícias, com todas as notícias da semana, do dia a dia da política, tanto da sua cidade, do estado e do nosso Brasil. Antes de iniciar a entrevista, vamos com a Isis Barros Lourenço com as notícias da região metropolitana, do nosso amigo e colaborador Pedro Lima. Boa noite. Vamos começar falando de Guaratuba, que fica no litoral aqui do nosso Paraná. O TCE-PR determinou a devolução de diárias indevidas recebidas por vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guaratuba, nos anos de 2011 e 2012. O motivo do ressarcimento foi a falta de comprovação dos motivos ou da efetiva realização das viagens. O valor original total do ressarcimento é de R$ 11.200. Por conceder as diárias irregulares, o então presidente do Poder Legislativo, o vereador Paulo Éder Araújo, da gestão de 2011 a 2012, foi multado em R$ 1.450,98. A irregularidade se deu em razão à ausência de comprovação documental das viagens, o que ocasiona a concessão indevida de diárias. Agora vamos falar sobre a região metropolitana aqui de Curitiba, Pinhais. O GAECO e a Promotoria de Justiça de Pinhais cumpriram um mandato de busca e apreensão realizado no último dia 20 na residência e empresas de um ex-vereador de Pinhais e mais uma pessoa acusada de crimes cometidos a mando do ex-vereador. Os agentes do MPPR buscam ainda cumprir mandato de prisão temporária contra o ex-vereador que se encontra foragido. A ação decorre da Operação Racha, instaurada para apurar a prática de divisão de remunerações de assessores parlamentares comissionados que seriam obrigados a entregar mensalmente parte dos seus vencimentos e alguns vereadores de Pinhais. O cúmplice do ex-vereador é acusado de haver corrompido testemunha que seria ouvido em procedimento investigatório do Ministério Público, para que mentisse em seu depoimento em troca de uma recompensa. Agora vamos falar sobre a Araucária. A Guarda Municipal de Araucária promoverá um show beneficente com o apoio da Secretaria de Cultura e da banda Rock Machines. O show acontecerá no dia 10 de dezembro, às 18 horas, no Teatro da Praça. Os ingressos podem ser obtidos a partir de hoje, dia 27, mediante a troca de um brinquedo novo. Adquira seu ingresso na Secretaria Municipal de Segurança Pública da Araucária, que fica na Avenida Arcelau de Almeida Torres, número 1188, perto do Parque Cachoeira, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 1h30 às 17h30. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isa. Obrigado ao Pedro Lima, jornalista e colaborador, amigo nosso. Boa noite, vereador Euler de Freitas, do PSD. Um prazer recebê-lo, vereador de Curitiba. Rafael, o prazer é meu. Boa noite. Apesar que o problema não é só ao vivo, né? Ele depois fica aí pessoas à disposição. Então, é um prazer estar aqui, poder falar com os seus telespectadores e com o pessoal que está também assistindo ao vivo pela internet, pelo Facebook. Vereador, primeira tentativa e conseguiu se eleger, 7.188 votos. Por que a política? Então, deixa eu contar um pouquinho, né? Como é que aconteceu. Ano passado, o então deputado, né, ainda deputado estadual Neyley Prevot, ele seria candidato à prefeitura, e ele conversando comigo, ele falou: Euler, você que é da área de educação, né, trabalha há tanto tempo nisso, você não escreveria
para mim, né? Não montaria o plano de educação? Aí eu falei, poxa, com o maior prazer do mundo, né? Eu poder dar minhas ideias na área da educação para um possível plano de governo futuro. Então, eu me juntei com algumas outras pessoas, né? E nós elaboramos esse plano de educação. E aí havia uma data marcada para fazer a apresentação. Eu apresentaria o plano de educação, outro plano de saúde, outro plano de mobilidade urbana. Né? Todo mundo fez suas apresentações e o Ney, ele prevou assistindo. E aí ele falou, poxa, Euler, você desenvolveu bem ali, você fala bem em público. Eu falei, poxa, Ney, é só isso que eu faço da vida? Né? A minha função como professor é falar em público o tempo inteiro. E ele fez uma brincadeira, ele falou, olha, você seria um bom secretário de educação, caso eu fosse eleito. Eu falei, poxa, Ney, eu não adoraria, seria uma honra, né, ser secretário de educação, mas é uma coisa que eu não posso aceitar porque, como secretário, você tem que dar a exclusividade àquele trabalho, né, e uma coisa que eu não quero deixar de ser jamais é professor. Né, eu sou professor e é isso que eu quero continuar sendo na minha vida. Então, não dá para eu aceitar um convite para um secretariado e largar a minha profissão. Eu falei, então, por que você não sai então para vereador? Como vereador, você consegue ainda dar suas aulas em um ou outro período. Eu falei, olha, sabe que eu nunca tinha pensado, né, nessa hipótese, mas eu vou pensar a respeito. E aí fui protelando, não, olha, acho que não. Faltava um pouquinho ali para fechar as inscrições, vamos dizer assim, e aí o pessoal do partido falou, ou você vai, ou hoje encerra o prazo. Eu falei, bom, então coloca meu nome, vai. Coloca meu nome aí, vamos ver o que acontece. E aí foi uma campanha muito rápida, né? Uma campanha de 45 dias. Eu, pelo fato de estar dando aula simultaneamente, não tinha como me dedicar exclusivamente à campanha. Então foi uma campanha muito no Facebook, muito uma campanha de WhatsApp, redes sociais. Mas o motivo principal de eu ter aceitado, né? Eu conversei com muita gente, conversei com meus pais, conversei com família, conversei com muitos amigos, né? Colegas, professores. E o motivo principal de ter resolvido entrar para a política é, a gente vê tanta coisa errada, né? E você fala, será que estando por dentro da política é possível mudar alguma coisa ou não? E eu ouvi muita gente falando, olha, não tem como mudar, as estruturas são aquelas, se você não entra no jogo, você não tem chance nenhuma. Eu falei, não, mas eu quero ver por dentro. Eu quero ver por mim o que é possível fazer diferente, ou se não é possível fazer nada diferente, né? Então acho que essa foi a minha motivação principal. Eu lembro muito de um colega meu, da aula comigo no cursinho, que é o Daniel Medeiros, que é um professor de história, de filosofia, é um doutor em educação histórica, então é um cara muito esclarecido. Ele falou, Euler, eu acho que você tem que fazer uma coisa, ainda durante a campanha, né? Ele falou, caso você entre, você tem que fazer uma coisa, é dar orgulho para as pessoas. Então acho que essa foi a minha motivação principal de ter entrado, é tentar fazer lá dentro alguma coisa que dê orgulho para as pessoas. Ele falou assim, quanto tempo você não tem orgulho de um político? Eu falei, puxa vida, se a gente for pensar, né, orgulho mesmo, acho que é difícil lembrar quando é que a gente teve orgulho de alguém. Eu falei, poxa, eu vou tentar encarar essa missão, de dar orgulho, principalmente para os meus alunos. São pessoas que me acompanham, me conhecem como professor. Eu falei, poxa, esses alunos, se eu entrar na política, eles esperam muito mais de mim. Eles não esperam o mesmo que acontece por aí. E qual matéria que você leciona? Sou professor de física. Física? Física. Comecei lá em 92 como professor de matemática, mas em 94 acabei mudando para física e foi aí que eu me encontrei. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Veio com 21 anos? Com 21 anos, isso aí. E resolveu ficar em Curitiba? Eu, apesar de ser paulistano, eu tenho uma paixão aqui por Curitiba, né? Foi a cidade em que eu me encontrei, foi a cidade que eu tive meus filhos, né? Foi a cidade em que eu acabei trazendo meus pais, minha família toda acabou mudando para cá. Então é uma cidade que eu adotei como minha, né? Ainda que eu seja de nascimento em São Paulo, mas de coração eu sou de Curitiba. E sempre lecionou no positivo? Sempre no positivo. Sempre no positivo. Sempre. Lá em São Paulo eu comecei no outro cursinho que é muito grande lá em São Paulo, que é o Ângulo, mas quando o positivo me chamou para vir, eu vim para dar aula no positivo, né? Quando o positivo me chamou, desde então eu permaneço lá, já são 23 anos. E essa tua facilidade de falar assim foi por conta desses anos todos aí como professor? Eu acho que... E com público, você deve ter pego aí aulas com 300 alunos aí, não sei se chegou a... Então, eu quando jovem, eu achava assim, me achava bastante tímido até. Uhum. E aí, depois que eu entrei no cursinho, você tem que desenvolver ali, né? Você tem que se virar, né? Lá no Ângulo era uma plateia de 180 alunos. Aqui no Positivo são mais de 300 por sala. Então ali você se acostuma, né? Pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você vai aos poucos melhorando, vai desenvolvendo ali a técnica para estar à vontade na frente do público, né?
Você falou da internet e tal, que não conseguiu sair na rua para fazer campanha com pouquíssimas oportunidades. E na sua declaração, na prestação de contas eleitoral da sua campanha, aparece você como único doador, não teve, você mesmo doou para sua campanha, o valor de R$10 mil. Gostaria que você falasse como fazer uma campanha praticamente sem nenhum recurso. Tá bom. Não vou falar tudo, porque senão eu entrego o segredo para os outros. Não é brincadeira. Olha, eu tomei uma decisão quando eu resolvi ser candidato, né, nessa questão de fazer algo diferente, de dar orgulho para as pessoas. Eu falei, olha, eu não vou aceitar nenhum tipo de doação. Então era permitida, por exemplo, a doação de pessoas físicas. Eu poderia ter conversado com alguns amigos, empresários e tudo mais, e arrecadado dinheiro para a minha campanha. Mas eu tomei a decisão que não, eu achava que eu tinha que fazer uma campanha diferente, e, portanto, sem nenhuma doação. O partido, num certo momento, falou, Euler, você tem um direito a uma verba partidária, a verba do fundo partidário. E eu neguei. Eu falei, olha, eu não quero receber também dinheiro do partido, até porque futuramente eu quero ter uma completa independência. Não que eu vá contra as ideias do partido, não, mas eu quero ter independência. Se em algum momento eu quiser votar algo da forma que eu penso, eu acho que eu não posso ter ali como a gente diria, um rabo preso. Falar, olha, mas você recebeu o dinheiro do partido, como é que agora você vota de um outro jeito que talvez não seja o que o partido queira? Ou, não, você recebeu o dinheiro de tal pessoa, como é que você vai votar num projeto que contraria o interesse dessa pessoa? Então, a minha decisão foi de ser totalmente independente. E para isso eu estabeleci também um limite meu. Eu falei, olha, eu acho que R$10 mil é o que, para mim, para outras pessoas pode ser que não, mas para mim era o limite que estava estabelecido de se gastar. Aí até estava te contando, antes aí do programa, que eu gastei 9.800 e pouco, se eu não me engano. E aí eu falei, bom, coloquei 10 mil, gastei 9.800, acho que eu posso buscar os 200 lá, que é meu, né? E aí eu descobri que não, que na verdade o saldo que fica ali é um saldo que tem que ser destinado ao partido. Então, mas o gasto foi acho que 9.800 e pouquinho. E esse trabalho só pela internet, pela rede social, e você tinha uma equipe ou era só você mesmo que respondia a todas as manifestações de alunos, eleitores, aí, tua campanha virtual, como que foi feito? Então, você perguntou qual é o segredo para gastar pouco. Eu acho que o segredo é justamente utilizar essas novas mídias. Você pega, as campanhas de antigamente eram mais caras ainda, né? Que as pessoas faziam um cavalete, colocavam na rua, placa aqui, placa ali. A Justiça Eleitoral foi restringindo esse tipo de coisa. Então, isso já barateou bastante as campanhas. Então, no meu caso, eu fiz lá um pouquinho de esses perfuretes para carro, fiz um pouquinho de santinho, como a gente fala. Na verdade, sobrou mais da metade desse material, então podia ter gasto até bem menos do que eu gastei. E eu falei, não, eu vou focar no meu grupo de internet. Então, eu criei um grupo no Facebook, o grupo era vereador, nem lembro se era só professor Euler ou vereador professor Euler. E comecei a conversar com as pessoas, adicionar, avisando para os amigos, olha, entra lá no meu grupo, chama mais alguém. Bom, eu sei que em 45 dias tinha 26 mil pessoas no grupo. Lógico que eu tinha certeza que os 26 mil não iriam votar em mim. Mas eu sabia que dali um percentual votaria. Falei, bom, então aqui é uma massa de pessoas que eu tenho que convencer, eu tenho que conversar com elas, mostrar quais são minhas ideias, porque eu sei que daqui um percentual vota em mim. Eu imaginava, sei lá, dos 26 mil, que 10% ali do grupo poderia votar em mim. Mas eu falava, aqui tem potencialmente uns 2.600 eleitores. Eu falei, olha, de certa forma, meus alunos vão acabar sabendo que eu sou candidato. Jamais fiz campanha em aula, isso é uma coisa inadmissível. O momento da aula é um momento sagrado, a aula tem que ser usada para aula, para a matéria. Mas quer queira, quer não, os alunos acabaram sabendo também pela internet, pelo WhatsApp, tem grupos aqui e ali. E eu fiz questão de todos os vídeos que eu produzi espalhar o máximo possível. Acho que esse é o segredo. O segredo da dedicação na internet é realmente você passar boa parte do tempo ali. Então eu ficava todo dia até 2, 3 da manhã respondendo o que as pessoas me questionavam, gravava um vídeo, gravava outro, divulgava, pedia para as pessoas, olha, me ajuda a divulgar. Se você acredita na minha proposta, ajuda a espalhar. Mas esse contato pelo Facebook foi um contato bastante intenso. E uma coisa que eu contrariei, muitas pessoas falaram, não, você tem que fazer isso. Eu falei, não, eu vou fazer do meu jeito. Pode ser que dê errado, mas é o jeito que eu acredito. As pessoas falaram, você tem que pedir voto. Eu falei, poxa, eu fico tão sem graça de pedir voto. Você está pedindo uma coisa que é da pessoa. Eu falei, olha, então eu falava para as pessoas, não vou pedir teu voto. Eu vou tentar conquistar teu voto.
né? Então eu vou apresentar uma ideia, vou apresentar outra, e se você achar que com essas ideias eu conquistei teu voto, legal. Mas pedir para que você vote em mim, isso eu não vou fazer, porque o voto é teu, né? Eu não peço o teu carro, eu não peço tua outra coisa qualquer, como é que eu vou pedir teu voto? Né? Eu tenho que conquistar. E dentro dessa tua experiência aí, como alguns falam, candidato virtual, não é? Mas com certeza dessas 20 e poucas mil pessoas, boa parte delas você interagiu pessoalmente no seu trabalho, né? Uhum. No teu cursinho. Você chegava a trocar ideia pessoalmente ali, depois da aula, com o pessoal? Eles vinham conversar com você ou não? No ambiente do cursinho, não. Né? Eu sempre deixei claro para eles, falei, olha, aqui não é o local para a gente tratar desse assunto. Né? Mas tem meu grupo, se quiser, entra lá no grupo, lá a gente vai conversar sobre todos os assuntos possíveis da política. Eu mantenho, todos os anos eu mantenho um outro grupo, que aí não é político, mas é um grupo dos alunos do cursinho, para falar de dúvidas da matéria, para falar de andamento do curso, muitas vezes dando ajuda para o aluno na questão psicológica. O ano de cursinho é um ano muito duro para o aluno, né? Então, dando aquele apoio. Semanalmente, você fala, pessoal, passou mais uma semana, nessa semana a gente aprendeu isso, aprendeu aquilo, você está melhor, você hoje é melhor do que o aluno que você era ontem. Então, sempre dando aquele apoio. E ali sim, nesse grupo de WhatsApp do cursinho, eu falo, vocês sabem que eu sou candidato. Se quiserem me acompanhar, tem esse outro grupo agora, que é o grupo vereador professor Euler. Lá vocês vão poder ouvir falar um pouquinho mais de política. Eu acho isso uma coisa importante, né? O nosso jovem tem se distanciado da política nos últimos anos. É efeito do monte de barbaridades que a gente vê na política por aí. Então o jovem foi se decepcionando, foi se afastando, e isso é muito ruim. As pessoas têm que entender que a política não é algo ruim. Se a gente tem políticos ruins, isso é uma coisa. A gente tem que, aos poucos, ir limpando essa água suja, colocando um pouquinho mais de água limpa, né, para que vá clareando o ambiente político. Mas a política não é uma coisa ruim. A política é algo absolutamente necessário, é pela política que você faz transformações num país. Né? Mas eu entendo que há uma decepção generalizada no país por causa de maus políticos, que nós temos aí exemplos aos montes. Né? Então eu sempre tentei convencer, não, como eu digo, reforço, nunca em sala de aula, mas convencer meus alunos pelo Facebook ali de que eles tinham que participar da política. Mas não é fácil. Hoje em dia, eles sabendo que eu sou vereador, eu vejo que não há uma aproximação na questão política. Né? Parece que para eles é uma coisa à margem, e eu até entendo, eles estão muito preocupados com o vestibular, e esse tem que ser o foco deles. Mas não dá para desvincular, né? A política é uma coisa que faz parte da nossa vida. E você acha que esse afastamento aí de muitas pessoas da política explica esses extremos, extrema esquerda, extrema direita, esse discurso muito agressivo que a gente vê dos dois lados? Polarizado, né? Eu acho que isso, na verdade, é fruto de uma decepção. É o que me parece. Né? Nós tivemos aí, sei lá, 12, 13, 14 anos atrás, uma ideia de que o PT seria capaz de transformar a política no país. E eu acho que o PT foi fundado com essa intenção. Né? Ele foi fundado com bases ali, se você lê o programa político dele, estatuto, né? É um estatuto, você diz, putz, isso aqui é maravilhoso. Né? Mas, infelizmente, as pessoas traíram, algumas pessoas traíram esse partido. Né? E, com isso, traíram milhões de brasileiros que acreditaram naquela proposta original. Eu acho que essa traição, vamos dizer assim, essa decepção que houve com o Partido dos Trabalhadores, isso bipolarizou. Né? Então, de um lado ficaram ainda os militantes do partido, né? E do outro lado criou-se uma direita absolutamente contrária ao movimento de esquerda. Né? E isso então separou o país em duas partes, o que na verdade é muito perigoso. Né? O país é feito por uma união, né? Qualquer país é feito pela aglutinação dos seus povos. E aí de repente no país, mas também não é só no Brasil, a gente vê esse movimento no mundo inteiro, né? De uma separação de extrema de direita e esquerda. E na verdade, você falar eu sou de direita, eu sou de esquerda, é uma coisa muito esquisita, eu acho. Porque existem coisas muito boas na esquerda e existem coisas muito boas na direita. E existem coisas muito ruins em ambas também. Eu acho que a pessoa tem que fazer o filtro. O que eu posso tirar de bom da direita? O que eu posso tirar de bom da esquerda? E aí sim ter uma cabeça mais aberta. Eu acho que eu sou extrema esquerda, sou extrema direita, é algo, sei lá, é muito... meio sem sentido até, né? Porque você não consegue ouvir o outro lado. A hora que você não consegue nem ouvir o outro lado,
você acaba perdendo o que o outro lado pode oferecer de bom. Você acredita que a eleição em 2018 vai conseguir, digamos, tentar minimizar isso? Ou você acha que a tensão... Eu acho que a tensão aumenta. Aumenta? Eu acho que nem começou campanha e a gente já vê dois discursos muito polarizados, vamos dizer em nomes, né? Se pensar de forma presidencial, é Bolsonaro na extrema-direita, Lula, que não é, deixou de ser extrema-esquerda faz muito tempo, né? A partir do momento que o Lula se elegeu presidente, ele se aliou a grupos econômicos e tudo mais para viabilizar o governo dele e com isso abandonou aquele ideal de extrema esquerda. Mas ainda é representante, vamos dizer assim, da esquerda, né, no Brasil. A extrema esquerda seria mais para PSOL e outros partidos. Mas eu acho que vai ser uma eleição muito polarizada e muito, vamos dizer assim, violenta, principalmente em internet, né, principalmente onde as pessoas se veem livres para falarem aquilo que elas acham que podem falar a qualquer momento. E o que você acha, na sua opinião, essa questão da internet, essa liberdade que nós temos na internet? Você acha que tem que ter uma regulamentação ou você acha que o caminho é a tentar conscientizar as pessoas de como usar a internet? Uhum. Eu acho que você criar uma barreira na internet é algo impossível atualmente, né? Você pode e deve, obviamente, penalizar as pessoas que fazem o mau uso da internet. Isso é essencial, né? Tem que haver um código, que é o Código Penal, né? Mas que modernizado consiga enxergar essas questões da internet e criminalizar aqueles que cometem crime virtual. Hoje nós temos isso, só que não tem aquela velocidade. Não tem velocidade. Né? Entre o ocorrido do fato, a denúncia e uma resposta do judiciário. Né? Porque tem gente que usa a internet e acha que o ambiente virtual é diferente do ambiente real. Acha que ali você pode xingar, acha que ali você pode fazer uma injúria, né? E não pode. Ali você continua falando com a outra pessoa, e essa pessoa tem uma identidade, e essa identidade tem que ser respeitada, né? Então você não pode ali falar o que você quiser. Pensar você pode sempre, mas na hora que você se expressa, você pode ser penalizado em função daquilo que você coloca ali, né? Só que as pessoas também não sabem muito como proceder, né? Não, eu vou tirar um print da tela aqui e vou acionar meu advogado. Não, tem que fazer ata notarial, né? Tem todo um procedimento para validar. Não, e às vezes as pessoas confundem muito também, que eu vejo crítica com ofensa, né? São coisas diferentes. Né? Principalmente eu vejo pelas administrações aí, a nível prefeituras aí, às vezes, o cara está ofendendo. Não, às vezes o cara só está criticando, às vezes de uma forma mais ríspida, mas não quer dizer que é uma ofensa. Não é ofensa. Você como vereador aí na Câmara Municipal do Curitiba, você deve ver agora pessoas que às vezes fazem uma crítica mais ríspida, mas não chega a ser uma ofensa. E a crítica não tem problema algum, né? A crítica faz parte do processo, principalmente o processo político, ele é todo recheado de críticas e a pessoa tem que saber justamente aproveitar a crítica para melhorar, né? A pessoa também não quer ouvir crítica nenhuma, então ela vai ficar naquela mesmice de sempre e pode ser que ela esteja absolutamente errada. Então é importante que ela receba as críticas para poder melhorar, aperfeiçoar, ou se for o caso, rebater, falar, não, errado está você por causa disso. Eu acho que a argumentação é uma coisa importante, né? E as pessoas perderam o poder de argumentar. Então na internet você vê as pessoas esbravejando, mas na hora que você enxuga aquilo, sobra quase nada de argumento, sobra quase nada ali de realmente inteligente. Então esse é o perigo, mas nem por isso deve limitar. A censura é uma coisa horrorosa. Eu acho que você tem que dar voz às pessoas e penalizar as pessoas se elas estiverem realmente cometendo algo que é fora da lei. Mandar um abraço aqui para o Daniel Pinheiro, lá de Piraquara, nosso amigo jornalista, comunicador, e para o Wilson Zen, que sempre nos acompanha, faz aqui um comentário, está aí prova de que nem todo político é igual. Você falando em internet, a internet é um mecanismo que pode ser um terror para o político. Com certeza. Você deve conhecer vários aí. O que você acha disso? E também pode ser uma grande arma para o político. Eu vejo a internet para mim como uma grande arma. Ali, eu tenho lá aquele grupo que eu fiz na campanha, não é que eu abandonei, mas eu diminuí o ritmo de postagens ali. E aí eu criei uma página no Facebook, né? Porque eu acho que a página tem mais agilidade, a página, eu acho que é uma maneira melhor de interagir, porque lá a página você é uma pessoa, né? Só que uma pessoa, vamos dizer assim, com um perfil que não é o perfil comum, é um perfil diferente ali, como pessoa pública, né? Então a página hoje já tem quase 40 mil pessoas, né? Comecei ali do zero, hoje ela tem 40 mil pessoas. Então para mim ela virou uma arma. Enquanto no grupo eu atingia 26 mil pessoas,
Hoje eu atinjo 40 mil pela página. E todo dia cresce ali. Tenho certeza que ano que vem eu vou estar lá com 60, 70 mil pessoas. É um crescimento diário. Então eu enxergo aquilo como uma arma de divulgação. É arma no bom sentido. A forma de eu divulgar o que eu faço, e eu faço questão de fazer diferente justamente para que isso possa ser divulgado. Divulgar que você fez a mesma coisa que a vida inteira todos fizeram, aí você não está usando a arma da maneira adequada. Mas, em contrapartida, ela é também um ambiente em que a pessoa pode ser hostilizada. Né? E já aconteceu de eu fazer postagem ali e alguém falar, olha, não concordo por causa disso, às vezes de maneira mais legal, às vezes de uma maneira mais ríspida ou mal educada, e eu respondo todo mundo. Né? Seja a pessoa educada comigo e falando bem, seja a pessoa mal educada comigo e falando mal, mas eu respondo todo mundo. Eu falo, você está errado por causa disso, legal, você está certo. Agora, realmente a internet ela faz com que o acesso à informação seja mais ágil, então, seja o lado bom ou seja o lado ruim, ele potencializa, a internet vai potencializar. Não sei se você viu no Fantástico um grupo de jovens, né, hackers, não sei se é exatamente hackers o nome, mas programadores, e que eles fizeram um projeto Serenata de Amor. Esse é o projeto deles, chama Serenata de Amor. Com esse projeto, que é uma espécie de um robô, um software, eles analisam todas as contas de políticos da Câmara Federal. Eu vi. As contas, a prestação de contas. O robô já identifica qualquer erro. Na hora que ele percebe o erro, imediatamente já dispara um Twitter para aquele perfil do deputado. Então, encontrou o erro, pronto, já cai direto no perfil dele. Tudo já está exposto para todo mundo ver. Então, as pessoas já questionando ali. Então, obriga o político a responder. Obriga o político a responder. Se você manda um e-mail só lá para o e-mail oficial, de repente o cara não vai responder. Falar, eu não vou responder isso aqui, deixa morrer. Né? A hora que caiu no Twitter dele, ele vai ter que dar satisfação. Vamos com as notícias da semana aí com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então, vamos falar uma notícia a respeito da senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ao apresentar ao Supremo Tribunal Federal suas alegações finais na ação penal 1003, cujo alvo é a campanha eleitoral de 2010 da senadora Gleisi Hoffmann, a Procuradoria-Geral da República pediu, entre outras coisas, a decretação da perda da função pública para o condenado detentor de mandato eletivo, principalmente por ter agido com evidente violação de seus deveres para com o poder público e a sociedade. Se a presidente nacional do PT perder de fato o mandato eletivo, quem assume seu lugar é o primeiro suplente, Sérgio Souza, um político do PMDB que foi eleito deputado federal pelo Paraná em 2014. Atual presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados, Sérgio Souza votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff no ano passado e tem sido um dos PMDBistas mais fiéis ao presidente Temer. Hoje, portanto, dificilmente estaria em uma aliança com a senadora Gleisi. O segundo suplente da senadora Gleisi é Pedro Tonelli, que já foi presidente do PT no Paraná e também deputado federal pela sigla, na década de 90, quando votou a favor do impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Hoje ele é senador pelo PTC de Alagoas. Agora vamos falar que Alckmin assumirá a presidência do PSDB. Depois de resistir por algum tempo, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, admitiu publicamente a possibilidade de comandar a presidência do PSDB junto com a candidatura à presidência da República para evitar o aprofundamento do racha no partido e conquistar apoio de outros partidos para sua provável candidatura. Alckmin afirmou que se encontrará ainda nesta segunda-feira com Gereissati Perillo para discutir a sucessão tucana. Faltam 2 semanas para a Convenção Nacional do PSDB, marcada para 9 de dezembro. Há cerca de 15 dias, um movimento ganhou corpo no PSDB para encontrar uma terceira via para presidente do partido. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros a defender Alckmin como uma opção para pacificar a disputa interna entre Tasso e Perillo. Agora vamos falar que Luciano Huck não será candidato à presidência em 2018.
O apresentador de TV, Luciano Huck, anunciou nesta segunda-feira, dia 27, em artigo ao jornal Folha de São Paulo, que não será candidato à presidência da República. As pressões para que Huck declarasse sua candidatura se intensificaram na semana passada, quando a pesquisa Barômetro Político Estadão revelou que sua aprovação subiu para 60%. Ele destacou que seus pais, sua mulher Angélica, seus filhos, seus familiares e seus amigos próximos impediram que ele se deixasse levar pelos sons dos chamados quase irresistíveis, disse. Contudo, afirmou que trabalhará pelo país. Vamos falar. Em entrevista, Moro afirma sofrer ataques sujos. Durante evento nesta segunda-feira, dia 27, em São Paulo, o juiz Sérgio Moro relatou sofrer ataques sujos por causa das investigações da Lava Jato. Sem citar nomes ou exemplos, o magistrado responsável pelos processos da operação em Curitiba disse que há tentativas de diversionismo com ataques a quem investiga e julga. As reações, acredita, vêm do fato de que muitos dos crimes investigados foram praticados por políticos. Essas foram as nossas notícias do blog. Você pode acompanhar no www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Professor, Oi. Vamos avançar aí, professor Euler, vamos avançar no nosso assunto. Gostaria que você falasse do ensino no nosso país. A gente tem o Enem, teve uma polêmica sobre a prova de redação, se o tema estava dentro ou não estava dentro. O Enem vale hoje como pontuação para você entrar numa universidade. Eu gostaria que você comentasse todo esse cenário. Então, acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Mas o Enem ele foi criado com outro propósito. O Enem ele foi criado para ser uma avaliação da qualidade do ensino, chamada educação básica no Brasil, né? Que conclui-se com o ensino médio. Então, foi criado com essa função, que era fazer uma avaliação, e aos poucos foram, não sei se deturpando, né, mas foram mudando essa função. Então passou a ser uma forma de ingresso em algumas universidades, passou a ser uma forma das pessoas conseguirem o certificado de conclusão do ensino médio. Até o ano passado isso era possível. Você tinha mais de 18 anos, não havia concluído o ensino médio, se você fizesse a prova do Enem e conseguisse uma determinada nota, vamos dizer assim, o Ministério da Educação entendia que você, não importa como, mas você aprendeu aquela matéria, você adquiriu aquela cultura e, portanto, merecia o certificado de ensino médio. E o Enem passou a ser também uma forma de classificar as escolas do país. As escolas falavam, eu fui a primeira do ensino do Enem, eu fui a segunda, não sei o quê. Então o Enem, ele, de certa forma, desvirtuou aquela função principal que ele tinha inicialmente, que era a função de medir a qualidade do ensino, que eu acho que é uma coisa importante, né? Você só consegue melhorar um processo se ele for mensurável. Só é possível melhorar aquilo que você consegue medir. E eu acho que o Enem tinha uma função importante de fazer essa mensuração para correções de rumo. Falou, olha, não está dando certo o nosso ensino médio, então vamos melhorar isso, isso e aquilo. Sentir realmente dos alunos quais eram as maiores dificuldades. Hoje o Enem virou praticamente um exame vestibular como outro qualquer. Lógico, tem alguns detalhes diferentes. Os vestibulares valorizam muito aquilo que você sabe. O Enem, ele valoriza se você sabe fazer alguma coisa com aquilo que você sabe. Há uma diferença. Por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer. Eu sou professor de física, então os vestibulares vão perguntar quanto vale a energia cinética. O Enem ele vai perguntar alguma coisa que envolve a energia cinética e se você sabe para que aquilo é usado. Então, acho que o Enem é uma prova de muita qualidade, é uma prova que consegue realmente captar a essência da educação, mas ele tem se vestibularizado com o passar dos anos. E se ele se tornar mais um vestibular, ele perdeu de vez aquela função inicial. Não que não seja importante, eu acho que um acesso, um vestibular, vamos dizer assim, talvez único, em que você possa utilizar várias instituições com a mesma prova é legal. Antigamente os alunos tinham que fazer dezenas de vestibulares. Hoje, você fazendo uma prova que é o Enem, você participa pelo SISU de vários processos seletivos. Então, facilitou um pouco a vida do aluno nesse sentido. Mas é lógico, como qualquer exame, o Enem tem algumas coisas para serem melhoradas. Mas eu acho que ainda é um exame bacana. E essa polêmica da redação? Então, tem muita gente falando, o tema, que era os desafios da educação, para a inclusão, por exemplo, de surdos. Eu acho um tema absolutamente legal. Mas é difícil. A vida não é fácil. A vida não é fácil, o vestibular não é fácil.
Eu acho que um jovem que está se preparando para um acesso à universidade é um jovem que tem que ter consciência social a respeito de inclusão. Mas ele nunca ouviu falar desse tema. Então, o errado não é a prova, o errado é ele. O errado é a educação que ele recebeu formal ali, porque você falar sobre o problema dos surdos, falar sobre inclusão, seja inclusão social, inclusão na questão do deficiente, eu acho que são temas que têm que permear a vida de qualquer estudante, a ponto dele chegar no final do ensino médio, não é mais criança. O aluno, no final do ensino médio, ele tem 16, 17 anos ali. Ele tem que dar conta de falar, ainda que não seja um tema simples, mas é um tema que faz parte do nosso cotidiano. O aluno que nunca ouviu falar de inclusão, esse aluno, ele realmente não está apto, talvez, para cursar uma universidade entre as mais concorridas. Eu acho que, e não estou falando contra o nosso aluno ou contra qualquer aluno, mas eu acho que não dá para ficar passando a mão na cabeça. Os vestibulares são provas exigentes, o Enem é uma prova muito exigente, principalmente na questão do tempo, e a gente tem que preparar o nosso aluno, que eu digo no Brasil inteiro, para essas exigências. A gente não pode nivelar por baixo. A prova é difícil, ou não, vamos fazer então uma prova mais fácil para que o aluno consiga ir bem. Não, a gente tem que dar um ensino de melhor qualidade para que ele consiga ter condições de encarar uma prova como essa. Então, acho que é um tema absolutamente normal, como qualquer outro tema. E dentro dessa tua crítica construtiva em relação ao Enem, essa vestibularização, qual que você acha que tem que ser o caminho? Você acha que tem que voltar aquele velho vestibular? Você acha que tem que criar uma medida alternativa? Qual que seria a sua ideia? Eu acho que o Enem, nos últimos anos, ele tentou se aproximar um pouco mais dos vestibulares, talvez por estar perdendo público, vem diminuindo nos últimos 3 anos, vem diminuindo a quantidade de inscritos. Ou talvez pelo fato de agora o Enem, a partir desse ano, ele não certifica mais o aluno para a conclusão do ensino médio. Agora ele tem que fazer lá, o que antes era o EJA, agora o CBEJA, tem outros processos ali. Então, talvez por não ter mais a função de certificar, eles falaram, olha, agora vamos aumentar o nível da prova e vamos começar a colocar mais conteúdo na prova. O Enem ele é baseado numa coisa que não é o conteúdo. O Enem ele é baseado em algo que a gente chama de competências e habilidades. Será que o aluno tem habilidade para resolver tal problema? Será que ele é competente para resolver tais situações? Essa era a base do Enem. E eu senti nesses últimos 2 anos que a parte conceitual, a parte de conteúdo, que é mais característica dos vestibulares, isso começou a permear um pouco mais as questões do Enem. Não chega a ser um defeito, mas é uma mudança de rumo. Tem uma pergunta da produção, por favor, Isis, Alexandre. Pode entrar no ar? Acho que, veja se eles estão no ponto. Pode fazer a pergunta no ar, que tá ruim aqui para mim. Vamos continuar. Bom, enquanto eles arranjam a pergunta, a gente continua. Tá. Em relação... você já falou, vamos voltar aqui então, mudança, questão da Câmara Municipal. A gente tem uma situação importante, IPTU e ISS. Foi aprovado o regime de urgência na votação, você é contra isso? Sou contra. O regime de urgência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, só esclarecendo, algumas pessoas falam, então quer dizer que hoje foi aprovado o aumento de IPTU e hoje foi aprovado o aumento de ISS? Não. Hoje foi aprovado o regime de urgência para votar esses projetos. O projeto, quando entra na Câmara, ele passa ali, às vezes, uns 2 meses na Câmara, sendo avaliado pelas comissões, Então, ele volta, dá uns pareceres, Às vezes alguém pede vista para analisar melhor o processo. Depois de um longo processo de análise, é que esse projeto está pronto para ir a plenário, quando aí é feita a votação dos vereadores. Quando alguém pede o regime de urgência, de uma semana para outra o projeto é votado. Isso, obviamente, diminui o tempo de estudo. Os vereadores, eles não são especialistas em todas as matérias, impossível. Então, eu sou mais voltado à área de educação. Lógico que esse ano eu estou aprendendo um monte sobre saúde, sobre mobilidade urbana, sobre segurança, porque a cada matéria que chega ali, eu tenho que estudar. Então, eu levo o projeto para casa e estudo para poder dar um voto consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Então, você vai aprendendo de vários setores, mas para isso precisa de tempo. Então, quando é pedido um regime de urgência,
esse tempo se perde. E aí a consequência é que há uma chance de as pessoas não estarem bem preparadas no momento da votação. Pode ser que não, pode ser que os vereadores se dediquem realmente ali, estude com muito afinco e chegue na hora da votação sabendo absolutamente o que está fazendo. Mas a chance diminui com o regime de urgência. Então, eu entendo que o regime de urgência é para coisas absolutamente urgentes. Uma catástrofe, uma calamidade pública. Aí você tem que votar uma coisa urgente para resolver um problema do dia seguinte. Ou vou dar um exemplo de um regime de urgência que entrou esses dias. Vai ter agora logo mais a eleição para diretores e vice-diretores das escolas municipais. E entrou uma nova lei da eleição de diretores e vice-diretores. Se essa lei não fosse votada com urgência agora, a eleição ficaria prejudicada. Seria com uma regra antiga. Então, nesse caso, cabia realmente o regime de urgência para agilizar com que a votação agora, a eleição feita já nos próximos dias, fosse feita com as novas regras. Então, aí tudo bem, justifica-se. Agora, pedir regime de urgência só para que as coisas sejam aceleradas, eu acho que isso não tem cabimento. E qual que é a motivação utilizada para esse regime de urgência? Eles falaram? Eu acho que facilita o trâmite lá dentro, entendeu? Você atropela as comissões não têm como dar o parecer, então não tem parecer contrário, não tem nada, e de repente já está pronto para votar. Então eu sou absolutamente contra. Salvo raríssimas exceções, como foi o caso da eleição dos diretores, todo o regime de urgência que entra ali, eu sou contra. A não ser que seja uma calamidade pública, a não ser que seja uma emergência. Aí tudo bem, tem urgência para aquilo. Se não, o processo legislativo ideal é o processo com ampla discussão. Você vai ouvir a sociedade, você vai ouvir o Projuris, que é a Procuradoria Jurídica, você vai ouvir vários setores da sociedade para, em cima disso, você tomar suas decisões. Sou a favor ou sou contra esse projeto. Então, o atropelo, muitas vezes não, geralmente é prejudicial ao processo legislativo da maneira ideal. Mas só ressalvando então, esses projetos ainda não foram votados. Sim. Só foi votada hoje a aprovação do regime de urgência. E aí, semana que vem, muito provavelmente, a gente tenha, só para o pessoal saber o que é, um projeto que aumenta o ISS. De algumas, não é tudo também, tá? Mas principalmente os hospitais e os planos de saúde terão o ISS aumentado, isso logicamente que é repassado depois para o usuário. Uma coisa importante nesse projeto, ele muda, normalmente o ISS ele é cobrado tendo como base aonde está a empresa. Então, por exemplo, você é uma empresa de Pinhais, mas se você presta serviço em Curitiba, quem vai receber o ISS é Pinhais, porque você tem o seu CNPJ atrelado àquela cidade. Isso é esquisito, né? Porque você prestou o serviço aqui em Curitiba. Então, esse projeto visa corrigir isso também. Passa a ser considerado o endereço do tomador do serviço e não mais do executor. Então, essa, vamos dizer assim, que seria a parte boa do projeto. A parte ruim é a majoração de alíquotas. Outra coisa é o IPTU, que é o imposto que esse pega todo mundo. Pega, isso daí que é o mais polêmico, né? Então é a questão que eles falam da revisão da planta genérica. A planta genérica prevê ali um valor para cada imóvel. Esse valor realmente, se você pegar seu carnê de IPTU, você fala assim, olha, minha casa vale não sei quanto. Aí você vai olhar no carnê do IPTU quanto ela está avaliada. Valor venal que a gente fala. Valor venal, normalmente é bem abaixo. É lógico que ninguém tem coragem de colocar no valor correto, porque isso ia levar o valor do IPTU lá em cima. Então é absolutamente, por um político, isso aí é muito, vamos dizer assim, a imagem fica muito arranhada num processo desse. Mas então está se propondo ali a revisão, aumentando o IPTU 4% nos próximos 4 anos, 4% em 2018, 2019, 2020 e 2021, acima do IPCA. Então, vê qual é o valor do IPCA e, além do IPCA, coloca-se mais 4%. Eu estimo aí, se a gente tiver IPCA em torno de 3%, 4%, que em 4 anos o IPTU suba entre 30% e 40%. De 30% a 35% é o que vai subir o IPTU dos moradores de Curitiba. É uma mudança significativa. E alguém até pode falar, mas é necessário. Poxa, mas a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, a maneira de aumentar a receita de um município não pode mais ser com cobrança de imposto. Você tem que
cobrar os impostos que já existem, mas não aumentar as alíquotas. Você tem que fazer com que a base de cobrança seja uma base maior. Então, vamos aumentar o ISS? Não. Vamos fazer com que a produção local de serviço seja maior. Venham mais empresas, prestadores de serviço. Mais empresas, incentivar, fomentar o serviço, fomentar a indústria e tudo mais. E aí sim você vai conseguir ter uma base maior para a cobrança do imposto. Então não é aumentar a alíquota, é aumentar a oferta de serviços, é você estimular a economia girar, e a economia girando, isso vai gerar naturalmente mais impostos. Então eu acho que é preciso, e é para isso que a gente elege políticos, né? É preciso inteligência na gestão para que você faça com que a gestão não onere mais ainda a população. A verdade é que ninguém aguenta mais pagar impostos cada vez mais altos, né? Então, as soluções têm que ser soluções mais inventivas. Aumentar imposto qualquer um faz. Não precisa ser um prefeito experiente. Qualquer pessoa que entrar ali tem ideia de aumentar imposto. Então, eu acho que tem que ter soluções mais criativas e soluções que onerem menos a população. Afinal, a gente está vivendo um momento de crise. É justamente na crise que você vai cobrar mais imposto das pessoas. É contraproducente, né? É uma coisa esquisita. Outra questão polêmica, 13º. Se você é a favor ou não, e também já comentar sobre a questão de quem está pedindo o 13º retroativo referente ao último mandato. Então, ano passado, quando eu fui candidato, eu preenchi uma pesquisa da RPC. Sim. E nessa pesquisa tinha várias perguntas, né, sobre vários assuntos, alguns polêmicos, outros não. E uma das perguntas é assim: você é a favor do 13º para vereador? Eu não era vereador, eu era só um candidato, pela primeira vez sendo candidato. E eu, como eleitor, eu falei, caramba, poxa, aquilo não é uma profissão. Né? Eu costumo sempre falar para as pessoas, eu sou professor e eu estou vereador. Não é minha profissão. Né? E não sendo uma profissão, eu falava assim, não tem que ter os direitos trabalhistas como os outros trabalhadores têm. Então eu coloquei lá na pesquisa, eu sou contra 13º para vereador. Né? E agora surgiu uma decisão do Superior, né, do Supremo, né, Tribunal Federal, falando que não, que o 13º para os vereadores deve ser pago. Né? Aí me perguntaram, você é a favor ou contra? Eu falei, bom, eu continuo sendo contra. É uma questão de coerência. Eu era contra como eleitor e continuo sendo contra como vereador. Né? Agora, respeito quem tem uma posição contrária. Né? Se a pessoa acha, não, eu acho que o vereador tem que receber 13º, porque eu acho que é um trabalho como outro qualquer, bem, é uma posição individual de cada vereador e eu respeito quem pensa diferente de mim. É que eu acho o seguinte, pode ser legal, e é realmente legal, porque o Supremo assim decidiu. Então, está dentro da jurisprudência agora jurídica. Mas nem tudo que é legal é moral. Né? Eu acho que existe uma diferença entre essas duas coisas. Diante da questão de crise financeira e tal. Exatamente. Nós fizemos um ajuste fiscal na cidade, né, no qual os servidores públicos foram, vamos dizer assim, massacrados de certa forma. Né, na questão de, vocês não vão ter reajuste, a data base, que era para ser em março, vai ser jogada para outubro. Chegou em outubro agora, falou, não, reajuste zero, né, nem inflação. O plano de carreira de vocês, que tinha sido aprovado pela legislatura anterior, não vai ser cumprido. Nós vamos sacar um dinheiro do fundo de previdência de vocês. Então, um ajuste muito severo, né, afetando ali os servidores públicos. E aí eu, como também um servidor, de certa forma, um cargo eletivo, é verdade, vou eu agora me beneficiar de um 13º? Eu, particularmente, eu não quero. Né? Mas eu não posso não receber, eu não posso recusar o 13º. Então, e até eu falei no Facebook a respeito disso, eu recebo esse 13º, que é obrigatório, se for assim decidido, né? E eu vou destinar para a educação. Então, eu vou pegar alguns projetos. A gente visitou, esse ano, eu visitei todas as escolas do município, né? São 170 e poucas. E eu vi algumas iniciativas que são absolutamente fantásticas, às vezes inacreditáveis. Nós temos duas escolas, uma é o Mar Sabag e a outra é o Durival de Brito, que eu gosto de citar sempre, que elas me deixaram assim, maravilhado com o que eu vi ali. Tem um projeto de robótica em cada uma dessas escolas, e essas escolas já foram campeãs municipais, estaduais e nacionais de robótica. Foram inclusive para competições internacionais e sem ajuda da prefeitura. Eles vendem pastel, eles fazem rifa, não sei o quê, os alunos de 11 anos, 9, 10, né? E eles montam os robozinhos deles ali e, pela inventividade deles, não pela grana, mas por inventividade, eles constroem robôs que competem com grandes, pega lá, por exemplo, o Senac, que tem mais dinheiro para investir e tudo mais,
E eles, pela criatividade, conseguem muitas vezes sobressair e ganhar essas competições. Só que não tem apoio de ninguém. Então eu falei, eu faço questão de pegar projetos como esse aí e destinar um pedacinho do meu 13º para cada um desses, de forma que eu possa ajudar. Vai dar para ajudar todo mundo? Claro que não, é só um 13º. Mas ajudando alguém, eu acho que já valeu a pena. Então a ideia é que a gente faça, não uma eleição, mas uma inscrição desses projetos. Quem quiser pleitear uma parte do meu 13º vai se inscrever ali no Facebook, falando qual é o seu projeto. E aí a ideia é que a gente faça uma eleição popular. As pessoas do Facebook vão escolher, olha, eu quero que seja investido nesse projeto ou naquele. E a ideia é que não fique só no meu 13º. A ideia é que eu possa reunir empresários da cidade que têm interesse também em fomentar a educação. Interessante. Tem uma pergunta aqui. Na Câmara, é possível fazer uma política fugindo da lógica situação-oposição, onde não se avalia o mérito das propostas, mas somente o cálculo político? Ótima pergunta. Wilson Zen. Wilson, quando eu entrei para a política, uma vez eleito, a primeira coisa que me perguntaram é, você vai ser da base ou vai ser da oposição? Eu falei, eu não vou ser nem de uma coisa nem outra. Eu falei, isso é em cima do muro? Mas muito pelo contrário. Eu acho que a hora que você fala, eu sou da base, e você se obriga a votar tudo junto com o prefeito, você não tem, você não tem função ali. Bota um robô no teu lugar. O robô aperta o botão lá sempre com o que o prefeito quer. A hora que você fala, não, eu vou ser da oposição e vou votar tudo contra, também não precisa de você. Bota um robô ali e o robô vota tudo contra. Então, eu acho que a posição de qualquer político devia ser a posição de total independência. Até porque o poder legislativo, ele é independente, ou deveria ser, independente do poder executivo, que é independente do judiciário. A independência entre os poderes seria para a democracia a base principal. Então, à medida que você ou é da base ou é da oposição e só vota contra ou vota só a favor, eu acho que a sua função de vereador ficou muito pequena. Então, eu faço questão de ser, e às vezes o pessoal fala, não, você é isso. Não, eu sou independente. Eu não quero que me rotule nem como base, nem como oposição. Vai ter projeto que eu vou votar a favor do que o prefeito está colocando ali na Câmara e vai ter projeto que eu vou votar contra. E isso vai depender se eu acho que o projeto é bom ou se eu acho que o projeto é ruim. E quer dizer então que você vai acertar sempre? Talvez não. Faz parte de qualquer ser humano, de repente, cometer um ou outro erro. Isso é inerente. Então pode ser que venha um projeto que eu avalio que é ruim e que outras pessoas avaliem que é bom. Mas eu quero ter a independência de votar com a minha consciência em cada um deles. E não porque eu sou da base ou sou da oposição. Então, respondendo ao Wilson, sim, acho que é possível sim, mas é uma questão de vontade. O vereador ele tem que se posicionar, seja de oposição, seja de base, ou posicionar falando, não, eu sou independente para poder votar do jeito que eu quero em qualquer situação. Temos aqui também uma polêmica envolvendo, que até uma situação que você reclamou, ficou um pouco chateado em relação àquela questão de multa em um veículo que você utilizava pela Câmara. Muitos malharam aí até essa situação de multas no veículo. Gostaria que você abriu espaço para você falar também sobre o selo postal que você abriu mão da verba, Então, houve uma polêmica do carro de um vereador que teria sido flagrado em outro estado, e aí levantou-se a polêmica toda do carro. Só que antes disso, antes dessa polêmica ser levantada, eu tinha tomado uma decisão, já havia protocolado na Câmara, que era a decisão de devolver o meu carro. Eu tenho o meu carro próprio, nem todos os meus assessores, mas um ou outro tem seu carro. Então a gente chegou a um momento, a gente pegou o carro no começo do ano, como todos os outros vereadores, mas chegou um momento que a gente falou, sabe do negócio? O carro para a gente não é necessário ou não é indispensável. E até acredito que o carro seja indispensável para alguns vereadores. Tem vereadores que fazem um belíssimo trabalho em alguns bairros e, poxa, são bairros distantes, E talvez o veículo realmente ajude nessa locomoção, o veículo ajude ali o vereador a cumprir melhor o trabalho dele de ficar o tempo inteiro para lá e para cá no bairro. Não é o meu caso, Eu não trabalho com um bairro específico. Eu acho que muito do meu eleitorado foi dos meus alunos e são alunos espalhados pela cidade inteira. Então, eu não tenho um bairro, eu tenho vamos dizer assim, uma área de atuação que seria a educação. Apesar de a gente ter que passar por tudo. Então, o carro para mim se tornou, num certo momento, algo desnecessário. Então, eu falei, olha, eu não quero o carro. E fiz a devolução. E aí uma reportagem jornalística foi atrás das multas que os carros tinham.
né? E não só o meu, né? Mas carros da maioria dos vereadores acabam tendo multa, como as pessoas físicas têm multa também. Né? Você transitando com o teu carro na cidade está sujeito, de vez em quando, a cometer uma outra infração e ser multado. E aí levantaram a seguinte questão, mas o carro lá foi multado, o carro do teu gabinete, foi multado antes do horário do expediente. E eu falei, ainda bem que ele foi multado às 7h40, porque era o servidor vindo trabalhar. Se ela fosse multada às 8h40, aí é que eu ficaria chateado, ela estaria entrando depois do expediente. Então era uma servidora que morava aqui na região metropolitana e ela ficava com o carro e se deslocava para cá. Agora, a multa que ela depois foi levantada, a multa que ela cometeu foi uma ultrapassagem pelo acostamento. Bom, no final das contas, eu desliguei essa servidora, né, ainda que ela pudesse ter a infração. Não tem problema nenhum a pessoa ter uma infração de trânsito. Existe uma sanção administrativa para isso, que é justamente a cobrança pecuniária, né? Mas eu falei para ela, olha, eu acho que a multa, você com um carro oficial, você fazer uma ultrapassagem pelo acostamento que coloca inclusive vidas em risco, eu acho que isso não é condizente com a função que você exerce. Então ela inclusive foi afastada do gabinete. Mas para as pessoas que me questionaram a respeito disso, eu falei uma coisa que para mim é a mais importante. Eu só posso dar uma certeza sobre os carros da Câmara. O meu é o único que não vai ter mais multa nenhuma, porque o meu é o único que foi devolvido. Então a coisa mais importante ali sobre a questão dos carros era a devolução. A multa é algo absolutamente secundário, porque a multa não é paga com dinheiro público, a multa é paga pelo infrator, se a pessoa não pagar, cai direto na conta do vereador. Então é uma questão que não sobra para a cidade. Era uma questão simplesmente administrativa e que foi administrada, com a multa que foi aplicada para a pessoa e, no caso dela, inclusive com a demissão, com a perda do cargo. Eleições 2018, tem alguma pretensão, algum cargo, deputado, algo assim, para o ano que vem ou não? Olha, em princípio não. Em princípio não. É lógico que quando a gente conversa com o partido, e amanhã inclusive tem uma reunião que trata disso, as pessoas perguntam, olha, eu acho que a gente acha que você deveria sair deputado, né, porque pelo trabalho que você está realizando, o trabalho que está sendo reconhecido, tem ganhado repercussão em algumas atitudes que eu tenho tomado. Então muitas pessoas já falaram que eu deveria sair deputado. E eu acho, é difícil ainda prever aí o que vai acontecer para o ano que vem, mas eu acho que essa é uma decisão que não tem que ser uma decisão minha. Eu tenho feito uma experiência de Instagram, que é uma experiência bem legal. Vai ter uma votação polêmica hoje na Câmara. Eu gravo um vídeo lá no Instagram e hoje o Instagram ele tem aquele recurso da votação. Então você pode colocar lá no Instagram para a pessoa votar sim ou não, essa ou aquela opção. Então, por exemplo, esses dias teve uma votação que era sobre a proibição do narguilé nos bares, não sei o quê. É uma questão polêmica, tem gente que acha que tem que proibir pelo mal que faz. Tem gente que fala, não, eu que tenho que decidir da minha vida se eu quero fumar narguilé ou não, né? Então tem os dois lados, dois pontos de vista. Então eu gravei um vídeo no Instagram e coloquei, você acha que tem que proibir ou você acha que não? Cara, e 400 pessoas responderam em questão de 1 hora, né? E curiosamente ficou empatado. Ficou bem próximo. As pessoas que achavam que tinha que proibir, as pessoas que não. Então é bem provável que o ano que vem, num determinado momento do ano, eu faça essa pergunta. Você acha que eu tenho que sair candidato, por exemplo, a deputado estadual? Ou você acha que eu tenho que continuar como vereador? Eu acho que não é uma decisão tanto minha. Eu acho que algumas decisões são decisões de quem me colocou ali. Então, se a pessoa que me colocou ali fala, Euler, eu te elegi para ser vereador e eu quero que você termine o seu mandato, eu respeito. Se a pessoa falar, não, Euler, eu te elegi para ser vereador, mas eu acho que você, se estivesse na Assembleia, você poderia fazer ainda mais pela gente. Eu respeito também. Mas eu acho que é uma decisão do eleitor, é uma decisão que provavelmente eu deixe não por minha conta, mas sim pelas pessoas que são as que realmente têm que decidir as coisas, né? Que é a população. Legal, professor Euler. Ricardo Trindade, que lembra que foi seu aluno em 2007, no Positivo, manda um abraço. Mas eu gostaria de agradecer a entrevista, dizer que o espaço está aberto e desejar seu sucesso aí nessa caminhada aí como vereador e numa eventual candidatura a deputado aí. Tá bom, Rafael. Eu que agradeço a audiência aí do pessoal que te acompanha sempre e quando quiserem me convidar eu estou sempre à disposição. Gostei muito aqui do formato de entrevista, do bate-papo com você. Legal. Tá bom? Obrigado. A você uma grande semana, lembrando que esse programa, sexta-feira, 18 horas, terá seu reprise e voltamos semana que vem às 19h30 ao vivo. Até!
Placar Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede, LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores, Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme, Granomac, tudo em equipamentos para panificação e confeitaria.